tudo bom? Hoje vamos resolver as 6 questões do Enem, certo? Aplicadas às minhas dicas. Então, quem não assistiu o vídeo anterior das 5 dicas para resolver qualquer questão, resolver e acertar qualquer questão de matemática, vou deixar aqui em cima, está aqui na tela, acesse e depois você volta para o vídeo para a gente resolver essas questões com essas dicas, aplicando essas dicas, ok? Então, gente, se inscreva no canal, certo? Compartilhe, dê um joinha e ative o sininho das notificações. Então, um forte abraço, vamos para a aula. Bom, gente, estamos aqui, vamos resolver essas questões. Essa aqui é a questão 154 do Enem de 2019, né? No Enem, a PPL, né? Enem 2019. Vamos resolver da questão 154 à questão 159. 6 questões aí muito boas, questões de raciocínio. E eu falei na descrição do vídeo que vamos aplicar as dicas do vídeo anterior, né, a essas questões do Enem. Para você ver que as dicas que eu apresentei no vídeo passado, ela é infalível. Se você seguir certinho, você vai conseguir resolver qualquer questão, gente, certo? E aí, praticar essas questões, essas dicas em qualquer questão, você quando for fazer o Enem ou uma prova de concurso, seu raciocínio já vai estar com a maturidade para você resolver de forma rápida cada questão. Então, para quem não lembra das 5 dicas, né? A gente tem a primeira dica, que é você interpretar e ler a questão. A segunda dica a gente falou que é verificar justamente qual o assunto vinculado na matemática, na questão pedida. Né? A dica 3, falamos para estabelecer um padrão, ou seja, você testar numericamente e padronizar, né? Você estabelecer um padrão para o seu raciocínio desenvolvido, né? E a quarta dica, falamos para aplicar o padrão na questão, né? Aí você vai realmente, verificou, testou numericamente, observou, analisou, descobriu o padrão, aí você vai agora aplicar. E a quinta, você vai justamente juntar todas as peças do quebra-cabeça e vai chegar a uma conclusão de como resolver a questão, né? Então, gente, vamos resolver essa primeira questão aqui, que é a questão 154. Essa questão é uma questão também, gente, é uma questão de raciocínio, né? É uma questão simples, que não envolve muito cálculo, né? Hoje não vamos para o quadro negro, vamos resolver tudo por aqui pela lousa eletrônica mesmo, não vamos para o quadro negro, vamos resolver tudo por aqui, porque são questões simples, questões mais de raciocínio, então não tem necessidade de eu fazer vários vídeos, né, no quadro, e aí para poder realmente facilitar até na edição do vídeo, né, gente? Então vamos lá. A primeira questão, ele fala o seguinte, ó, uma formiga encontra-se no ponto X, vou circular aqui, então a formiga ela está aqui. Vamos anotar todos os dados que a questão ela pede. Então, a formiga ela se encontra aqui. Ó. Eu vou escrever aqui, representar pela letra F, de formiga, certo, gente? Encontra-se no ponto X, então ela está aqui. No lado externo de um copo. Então, o copo aqui esse copo aqui é um cilindro, né? Então, ele está no lado externo, do copo, que tem a forma de um cilindro reto, certo? Em geometria espacial, o cilindro reto é justamente, gente, quando ele está nessa configuração aqui. Ele justamente, o cilindro, ou seja, a sua altura, ele forma um ângulo de 90 graus, né, com a horizontal. Então, ele é um cilindro reto, ele no plano, ele forma o quê? Um ângulo de 90 graus, não é isso? Então, por isso chamamos de cilindro reto. No lado interno, no ponto V, a gente tem um ponto V aqui, existe um grão de açúcar, certo? Então, aqui, ó, no ponto V, né, do lado interno, então dentro do copo, no lado interno, ele diz que existe um grão de açúcar preso na parede do copo. Então, tem um grão de açúcar aqui, ó. Aqui é um grão de açúcar preso na parede do copo. Então, a gente está, ó, lendo, tá vendo que eu estou lendo, relendo, e a gente está, obviamente, interpretando o que a questão pede, né? A formiga segue o caminho X, Y, Z, W, V. Ó o percurso que ela segue. Ele segue esse percurso aqui, ó. Vamos fazer a setinha. X, eu vou botar a seta aqui, ó, ao percurso. Né? XY, vai de X para Y, né? De Y ele vai para Z, ó, tem esse percurso aqui, ó, que é uma curva, né?
De Y ele vai para Z. De Z ele vai para W. Ele desce, ó. Ele desce já na parte interna, né, gente? Né? Então ele já desce aquela. E de W ele vai para como? Ele vai aqui assim, ó, gente, ó. Ele vai, certo? Uma setinha para V, para o ponto de justamente aonde está o açúcar, né? Então ele sobe da parte externa, né? Contorna a boca do copo até o ponto Z. Do ponto Z ele desce já para a parte interna e aí pega justamente o grão de açúcar que está no ponto V. Só que vamos agora para a informação. Então aqui a gente está na primeira dica, né? A interpretação da questão. Então sempre sobre a superfície lateral do copo. Então ele está sempre na superfície lateral do copo, percurso sempre na superfície lateral. Ó, de tal forma que os trechos ZW, ele está dizendo o trecho ZW, ó, ZW e WV são realizados na superfície interna do copo. Como eu te falei, gente, para ele pegar o grão de açúcar, ele vai ter que justamente subir da parte de fora do copo, contornar a boca e descer já da parte interna do copo e pegar o açúcar aqui, que está dentro do copo, na parede interna, né? E são realizados na superfície interna do copo. Justamente. Então ele está dizendo que esse ZW e WV, que é justamente isso aqui, ó, eu vou destacar aqui, ó, ZW e WV, já é na parte interna o percurso do copo. Então esse caminho aqui, ó, X, Y, Z, W e V é mostrado na figura. Ele mostra aqui na figura, certo? Beleza. Então vamos ver agora o resto da questão que ele pede. Vamos lá. Então ele está dizendo o seguinte, sabe-se que os pontos X, V e W se encontram à mesma distância da borda. Ó, vamos lá voltar, ele disse o seguinte, vamos fazer. X, V e W, ele diz que X, ó, X aqui, ó, V e W, ele diz que se encontram o quê? Se encontram à mesma distância da borda. Então aqui, ó, X, V e W, a distância da borda aqui, ó, é a mesma, certo? Para X, V e W, ó. Eu tenho uma borda aqui, ó, a distância dessa é igual a essa distância aqui, ó, né? Tá na parte, ou seja, olha só como são as coisas. X aqui, a distância é uma distância aqui, vou chamar de D, certo? Eu tenho uma distância aqui D, de X até a borda, né? Eu tenho também o que? X, V e W, né? Então de W até Z também, ó, que eu vou chamar aqui de D também, ó, até o ponto Z, até a borda, que Z está na borda, né? Eu vou chamar de D aqui também. E ele disse o seguinte, gente, ó, que V também encontra as mesmas distâncias da borda. V está na parte interna, certo? Só que aí é o seguinte, como é que vai fazer assim? Poxa, vamos visualizar, V está na parte interna, então vamos aqui, aí você ó, V, vamos aqui anotar aqui V, ele disse que está na mesma borda. A distância de X, V e W da borda é a mesma distância. Então você vê aqui que de X para a borda aqui é a mesma distância de W para a borda aqui. Agora V, ele não tem como... Para você visualizar, você precisa de mais dado aí. Então vamos lá. Vamos para o próximo dado. Ele diz que X, V e W se encontram à mesma distância da borda. O trajeto WV é o mais curto possível, certo? Os trajetos X, Y e ZW são perpendiculares à borda do copo. A gente já viu, beleza. E os pontos X e V se encontram diametralmente opostos. E é o X da questão, gente. Ó, agora a gente identificou as coordenadas do V, onde está o V, onde está localizado o V. Porque diametralmente oposto significa o seguinte, que num diâmetro aqui, vamos para lá. Vamos para lá, gente. Ó, vamos fazer o seguinte... Isso aqui é um assunto que a gente já interpretou. Ele quer saber justamente o quê? O que ele quer saber? Ele quer saber, aqui, ó, vamos ler toda a questão aqui para a gente realmente fazer de uma vez só. Ó, qual que é que a questão está me pedindo? Ó, supondo que o copo é de material recortável, realiza-se um corte pelo segmento unindo P a Q, perpendicular à borda do copo, e recorta-se também sua base, obtendo então uma figura plana. Desconsidere a espessura do copo, né? Considere apenas a planificação da superfície lateral do copo, a trajetória da formiga. Ó, gente, então ele quer saber que a trajetória da formiga ele quer saber a trajetória da formiga aqui. Eu tenho aqui as opções, ou seja, que é o meu cilindro planificado. Gente,
Isso aí é um assunto de geometria espacial. Pronto, já identificamos aqui o assunto, certo? Esse assunto é um assunto de geometria espacial. Então, eu já tenho os dados do seguinte, ó, ele diz que V, né? Ele diz que V, W e X, eles têm a mesma distância Z da borda. Se V para V estar na mesma distância da borda, a borda só pode ser e está diametralmente oposto. Então, a distância da borda de V é aqui, ó, subindo até a borda oposta, aquela borda, ou seja, perto de P. Então, eu tenho aqui D, ó, eu tenho D aqui, certo? Então, ó, essa distância de X para a borda, de W para a borda e de V aqui, ó, que está na parte interna, para a borda. Ele diz que está diametralmente oposto a X. Então, significa que num diâmetro aqui, ou seja, o X está na borda aqui dessa parte aqui e V vai estar na outra borda, ou seja, no diâmetro oposto. Ou seja, ele tem um diâmetro aqui, diametralmente oposto é o quê? Vamos pegar esse cilindro e vamos olhar de cima. Vamos olhar ele de cima para visualizar melhor. Então, vamos supor, olhando ele de cima, a gente achata a figura e vai botar e vai verificar que ele é assim, ó. Você está olhando ele de cima, então ele vai estar mais ou menos aqui. Ele estando mais ou menos aqui, eu vou ter aqui, ó, que o meu X vai ser mais ou menos aqui, ó. Ó, o meu X ele vai ser o mesmo ponto, eu vou unir o X, vai ser igual ao Y, porque eu estou olhando de cima, então vai estar na mesma posição. Eu olhando de cima, eu não vou ter altura, né, gente? Eu só vou ter uma figura plana, vou ver o plano. Como se fosse você pegar a figura do cilindro, ou seja, a parte da base do cilindro e desenhar no chão, né? Você achatou o cilindro. Então, eu vou ter aqui, né? Como é o percurso da minha formiga? Então, ele pega de X aqui, sobe para Y, então está aqui nessa posição aqui. Certo? Eu vou colocar outra cor aqui para poder a gente visualizar. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, o percurso, ele vem aqui. Aqui é o percurso da formiga, certo, gente? Pronto, ele chega aqui em Z. Ele chega em Z aqui, ó. Aqui é Z, certo? Ele chega em Z aqui. Z está mais ou menos aqui. Olha só, Z. Que Z também vai estar na mesma posição, olhando de cima, que W, não é isso? Então, Z, ou seja, ele vai chegar a Z, desce para W, né? Desce para W. E depois o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai, de W, ele vai para onde? Para V, não é isso? Ó, gente, olhando de cima, o meu P está mais ou menos aqui, né? Eu vou ter o meu P aqui, que vai estar na mesma posição de quem? Meu P vai estar na mesma posição de o meu Q, né? Que o meu Q embaixo. Então, ó, olhando de cima, eu vou ter na mesma posição, ó, se ligando o ponto aqui, ó, eu vou ter que meu corte vai ser aqui, ó. Eu vou cortar, fazer um corte aqui, vou cortar aqui também, ó, essa parte aqui, e vou abrir. Então, eu vou fazer um corte aqui e vou abrir, ou seja, vou planificar, transformar em um retângulo, né? Então, eu vou saber o seguinte, que do Z, ele desce para o W, do W, ele vai para o V. Então, qual é o caminho do W para o V? O caminho vai ser esse aqui, gente, ó. Do W, ele vai para onde? Vai para o V, né? Qual é o caminho que vai para o V? Ó, continua o percurso, ó. Ele vem por aqui, tá vendo? A parte interna agora. E, ó onde está o V aqui, ó. O V, ele tá aqui, gente, ó. O V, ele tá aqui. Aqui está o V. Por que eu sei que o V está aqui? Porque ele está diametralmente oposto de X, que a questão me pede. Aqui é o que? É o diâmetro, não é isso? A medida do diâmetro. Então, o diametralmente oposto, ó, a X. Não é isso que a minha questão pede? Que X é diametralmente oposto de V? Aqui, ó. Que ele disse o seguinte, que X e V se encontram diametralmente opostos. Então, gente, esse dado aí é uma interpretação que, para você ver, você tem que verificar todos os dados que a questão pede. Então, aqui, o percurso da formiga, na verdade, é essa aqui, ó. Você olhando, você planificando o percurso, vai ser isso aqui, ó. Ele vem, desce. Só que aí, o que acontece agora? Agora a gente vai visualizar as alturas. Então, ó, ele acortando aqui, vai transformar em um retângulo, né? Então, eu vou transformar nisso aqui, ó. Que eu sei, gente, que eu tenho aqui, ó. Eu vou ter o meu X aqui, certo? Desculpe, X não. Eu vou ter o meu Y aqui em cima, que é da borda do copo.
O meu x vai estar aqui embaixo, ó. Não é isso, gente? O meu x vai estar aqui embaixo. Ó, eu vou ter o meu x aqui embaixo, ó. Então, ele vai, tá vendo? Ele sobe até o y. Depois ele percorre a borda, ó, vai pela borda. Tá vendo isso aqui já aberto? Ele vai abrir aqui, ó. Ele abriu aqui no P aqui, ó. E ele abrindo, ele vai, como é que ele vai fazer? Vai virar aqui e vai chegar onde? Onde é que tá aqui, ó? Aqui, vê até o Z. Então, o Z tá onde? Pronto, aí vamos identificar aqui, ó. Vamos pintar aqui de vermelho. Então, aqui é o percurso, ele vem, ó, pá, até o Y. Vem para cá, ó. Vamos se basear aqui, ó. Certo? Ele vem até aqui, até o Z, até o quê? O Z, não é isso? Então, aqui, ó, o Z tá aqui, gente, ó. O Z tá aqui, certo? Depois, o que é que ele faz? Ele desce pro W, ó. Ó o W aqui, ó. Ó. Ele desce, ele vem aqui, ó. Desce pro W, certo, gente? Ele abrindo, ó, ele abrindo, ó, ele abrindo a figura em P, ele abrindo a figura em P, ele vai descer pro W, né? Não é isso, gente? Desce pro W, né? Então, ele abrindo. Então, como é que vai fazer o seguinte, ele abrindo aqui? Ele desce pro W, né? Deixa eu pegar aqui ele desce pro W. O W tá aqui, certo? E o que que ele faz? Ele do W, ele vai até o V. Só que quando ele abrindo aqui, ele abrir o V, ele vai para a extremidade, não é isso? Porque ele vai abrir, gente, ó, ele vai abrir para cá assim, ó. Ele vai abrir para cá, não é isso? Ele vai abrir essa parte daqui para cá e vai abrir essa parte daqui, ou seja, em P, né? Então ele abre aqui, ó, abre para cá em P, né? Corta e abre para cá. Ele abrindo, ó, o V, ele vai para cá. Então o V, ó, ele vai para cá, ó. Então a distância de W para o V, ó, o V vai para cá. Aqui está o V, certo? Então o percurso é esse aqui, ó, pintar de vermelho. Percurso aqui, ó, gente, ó, da formiga, ó, até o V. Então aqui está o percurso da minha formiga planificado, né? Então vamos ver qual é a questão. A questão que ele está pedindo vai ser o x e y, de y a z, de z a w e de w até o v na extremidade. Justamente ele abrindo, né? Que a gente planificou ele aqui. Então, como é que vai ser? Vai ser que letra, gente? Aqui, ó, vai ser a letra A, né, gente? Ó, do Y para o X, do X para o Y, ele vai, ó, até o Z, do Z para o W e vai para o V, ó, na extremidade aqui, tá vendo? Como a gente viu aqui, ó, como a gente verificou aqui, ó, tá igualzinho o que a gente fez aqui, ó, tá vendo? Igualzinho, ó, o V para cá, o X para o Y, V para cá para o Z, desce para o W e o V na extremidade, não é isso, gente? E o V na extremidade. O Z, então, vai ser que letra? Vai ser, gente, a letra A, né, gente? A letra A, ó. Então, aqui, ó, a gente já sabe que ele planificado é a letra A. Deixa eu botar o preto aqui, letra A, certo? Então, a questão primeira resolvida, utilizando as 5 dicas. A gente viu o padrão. Qual foi? Thiago, mas e o padrão por tentativas? Você lê o padrão por tentativas e você ter justamente o conhecimento de geometria e você olhar de cima, ou seja, o padrão eu vou olhar, eu vou planificar ela também para ter uma melhor visualização, né? Porque ele, como é uma figura em 3D aqui, em 3 dimensões, eu não tenho como verificar, porque tem vários traçados. Então, a representação de uma figura de 3 dimensões no plano, gente, é muito complicado você visualizar. Então, você vai ter que planificar para poder você visualizar as posições, né? Então, é isso. Então, vamos agora para a segunda questão. Você vê que a dica você padronizou ele, ou verificou, e aí você aplicou. Então, o meu padrão foi isso aqui. Foi isso aqui, ó, que eu fiz, ó. Eu estabeleci um padrão que é justamente a planificação. Então, da planificação para a planificação. Então, eu planifiquei ele, olhei ele de cima, para ver com o comportamento ele de cima. Você olhar ele de cima, dá certo. É como você achatar o cilindro, você bater o cilindro para ele ficar achatado assim. Entendeu? E aí você verifica. Aí você une os pontos aqui, ó, o Y e o X, ele no plano, ele vai unir aqui, você achatando, e Z também, entendeu, gente? Então essa questão é muito tranquila, é uma questão mais de raciocínio. Vamos para a segunda questão, vamos lá. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Essa questão aqui, gente, é uma questão agora que envolve um pouco de álgebra, né? É uma questão aqui, ó,
que ele fala o seguinte, também é uma questão que não é muito cálculo, de raciocínio. Vamos lá. Vamos para a segunda, vamos para essa questão 155. Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetidas a uma dieta magra em fósforo. Pronto. Isso aqui são informações, né, curiosas. Com generosas porções de arsênico, né? Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após ter horas de observação, poderia ser modelado pela função exponencial. Pronto, vamos circular aqui, certo? Descobriu-se, ó, esse texto tem que fazer isso aqui, gente. Ó, descobriu-se o número de bactérias aqui, ó, isso aqui é uma informação, certo? Da matemática, que após ter horas observou-se, poderia ser modelado pela função exponencial. Vamos grifar aqui, é assim que fazer na prova, pronto. Isso aqui é a função, beleza. Em que N0 é o número de bactérias no instante do início. Deixa eu voltar, certo, gente? Ó, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Desculpa. Voltei errado. Ó. Então, ele descobriu-se que o número de bactérias, certo, dessa população, após ter horas de observação, poderia ser modelado pela função exponencial. Pronto, ó. Duas charadas aí que a questão me deu. Ele me disse que eu vou ter uma função, vou botar aqui do lado. Eu tenho justamente um modelo matemático para o crescimento da população, né, de bactérias. É o número de bactérias, que ele me disse que o N de T é o número de bactérias. Aqui, ó, é a semiótica. A gente vai agora transformar, converter a linguagem portuguesa, ó, que ele me deu, para a linguagem matemática. Ele me disse o seguinte, que o comportamento, o crescimento das bactérias é dado por essa função, ó, NT, que é igual a N0, ó, é bom você sempre escrever, que é igual a E, que é o valor, o número, né, de Euler, elevado a K, não é isso? T. Isso aqui, gente, é a função, a função de crescimento da bactéria. Que é N0? N0, ele me disse agora o seguinte, ó, N0 é o número de bactérias no tempo igual a zero, certo? Então, N0 é o número de bactérias, né? É o número de bactérias quando o T for igual a zero, ó. Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, né? E quando o T for igual a zero, certo? Aqui eu tenho N0 quando o T for igual a zero, certo? Ponto e vírgula aqui. Então, eu tenho N0 quando o T for igual a zero. Ele me deu aqui a questão, né? Então, é o número de N0 é o número de bactérias no instante do início de observação, em tempo igual a zero, e representa uma constante real maior que 1, né? Claro. Então, isso significa que o N0, ó, N0 é um número de bactérias, ó, é uma constante que é maior do que 1. Pronto, é sempre anotar e transcrever na matemática, ou seja, traduzir para a matemática. Certo? E ele diz o seguinte, que representa maior que uma constante real positiva. Então, ele está dizendo que é uma constante real positiva, é maior do que 1, então ele é positivo. Sabe-se que após uma hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Então, ele seguindo o seguinte, que ó, em T, olha só, em T igual a 1, porque o T ele diz que é dado em horas, ó, verifica-se que o T é dado em horas, certo? Então, em T igual a 1, ele diz que o número de bactérias triplicou. Não é isso que ele está falando? O número de bactérias triplicou. Então, quem foi o número de bactérias no instante inicial, T igual a zero? Era N0. Se triplicou, vai ser o quê, então? 3 vezes quem, gente? N0 vezes N0. Então, triplicou. Se eu tenho minha coisa, o número. Se eu tenho 1 aqui, aí você fala, Tiago, como é que eu... Pô, Tiago, mas em letra, pronto. Vamos fazer. Faça o teste numérico. Aplique as dicas que eu falei. Faça o teste numérico agora. Chame N de 1. Certo? Agora, você também vai ter que voltar para o padrão de onde estava. Porque as respostas não é dada em números. A resposta é dada justamente em argumento. Nesse argumento aqui. Então, para você entender, faça o teste numérico. Vamos supor, diga que N é igual a 3. Aí vai ser 3 vezes 3, ou seja, N0 você pode chamar em qualquer valor, até mesmo de N0. Então, em T igual a 1, 3 vai ser igual a quê? Vai ser o triplo. Se N0 e T igual a 0 é N0, se T igual a 0 é N0, T igual a 1 vai ser o triplo, que vai ser o quê? 3 vezes N0, é o triplo, certo? Então, ele diz o seguinte, ó,
Então, aqui em T, 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi... Então, olha, ele quer saber agora o seguinte, qual o número de bactérias, ou seja, qual é o número de bactérias, certo? Quando o meu tempo for 5 horas, ou seja, 5 horas, certo? Após 5 horas, né? Após o início da observação. Então, você tem um intervalo de tempo aqui. Você tem um intervalo de tempo aqui, ó, em que você tem o tempo final da observação menos o tempo inicial. Que ele disse o seguinte, desde o início da observação, né? Então, você tem um intervalo de tempo aí, desde o início da observação até 5 horas. Então, qual vai ser o meu intervalo de tempo aqui? O intervalo de tempo aqui vai ser igual a T, né? Que vai ser 5 menos 0, que tem igual a 0, né? Que vai ser o quê? 5, né? É o valor do tempo. Então, em T igual a 5, eu vou ter o quê? Eu quero saber, é o que ele quer saber, N, ou seja, em função de 5, N de 5, né? Ele quer saber que eu não sei. É o que ele quer saber, interpretando a questão. Isso aí a gente aplicando as 5 dicas, gente. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma função exponencial, eu já sei que a função, eu sei que o assunto aplicado na matemática é função exponencial. Eu vou trabalhar todos os conceitos de função exponencial. Agora eu lhe digo, gente, para você aplicar as minhas dicas, as dicas que a gente falou no vídeo passado, você vai ter que ler a teoria matemática, até o formalismo matemático. Você vai ter que saber o que é função exponencial, o gráfico de uma função, e tudo isso aí para poder você fazer a questão com um raciocínio mais abrangente. Então, o que é que você vai fazer? Ele quer saber a quantidade de bactérias com N igual a 5. É só você fazer o seguinte, gente, ó. Eu tenho dois dados aqui. Eu tenho que N igual a 0 é igual a 0. Se você substituir N igual a 0, vai dar o próprio N0, né? Por quê? Quando o tempo for tempo igual a 0, eu vou ter N0, que vai ser E elevado a K vezes 0, que não é o tempo igual a 0. Então, vamos lá, é o padrão, vamos estabelecer o padrão. Aí, o padrão agora vamos estabelecer. Então, em N0, K vezes 0 vai 0, todo um número elevado a 0 vai dar 1. N0 vezes 1 vai dar quanto? N0. Certo? Pronto. Então, em T igual a 0, eu tenho N0. Então, se em T igual a 0 eu tenho N0, significa que quanto é em T igual a 1? Vamos lá, testar numericamente, como eu falei, em T igual a 1. Vamos lá. Em T igual a 1, eu vou ter N0. Certo, gente? Multiplica vezes E elevado a K, não é isso? Vezes 1. Ok? Elevado a K vezes 1. E quem é N1? N1 é o valor quando T é igual a 1, que a questão me deu, que é o triplo de N0. Então, a gente substitui, ó. Em T, quando é igual a 1, vai ser 3N0. É o triplo de N0, certo, gente? O triplo de N0, que vai ser igual ao que? A N0, ó, o triplo de N0, de E elevado a K vezes 1 vai dar K, não é isso? Então, ó, N0 com N0 aqui, gente, ó, a gente corta, né? Então, eu tenho o que agora aqui? Então, eu tenho que E elevado a K vai ser igual a quem? A 3, não é isso, gente? Aí você, pô, Thiago, eu tenho que descobrir que é o valor de K. Gente, é isso que eu estou falando. Vamos desenvolver a questão. Então, aqui você guarda aqui. O que ele quer saber? Ele quer saber N5. Então, assim, quem é N5? Quando o tempo for 5. Então, vai ser o quê? Vamos testar agora com tempo igual a 5. Vai ser, ó, N0 de E elevado a K vezes 5. Não é isso? O tempo não é 5? K vezes 5. Pronto. Aí você, pô, Thiago, o que eu faço agora? Agora você faz isso aqui, gente, ó. Ele não quer saber quem é N5? Então, N5 vai ser, ó, N0. Olha a manipulação algébrica aqui, ó. Isso aqui é propriedade de o quê? De potência. Propriedade de potência, quando você tem uma potência aqui, uma multiplicação aqui, o que você vai fazer? Essa multiplicação é a mesma coisa de quê? É a mesma coisa de E elevado a K, né? Elevado a 5. Não é isso, gente? E quem é elevado a K? E elevado a K é 3. Aqui. Então, a gente já agora achou o valor de N5.
Então vai ser quem? Vai ser igual a N0, certo? Aqui, E elevado a K é quem? É 3, então a gente substitui E elevado a K por 3, que vai ser elevado o quê? A 5. Não é isso, gente? Que vai ser elevado a 5. Então, a gente substitui E elevado a K, o quê? A 3, que E elevado a K não é 3, e a gente substitui o 3 aqui, ó. Joga o 3 para cá para dentro, que então ele vai levar o quê? A 5. Então, 3 elevado a 5 dá quanto? Dá 243. Então, isso aqui vai ser o quê? 243 de N0. Certo? É a minha resposta final, que é o que ele quer saber, certo? Então, qual é a questão? 243 N0 é a letra C, né, gente? Então, é isso aí. É a questão simples, tranquila, não exige muito cálculo, né? Aplicando as 5 dicas, vocês aí vão longe, né? Vão longe. Vamos lá para a próxima questão, gente, pessoal. Vamos lá. Ó, essa questão também é muito tranquila. Envolve também geometria espacial, gente, né? E fala da relação de Euler, né? Fala da relação de Euler, que a relação de Euler justamente é para você achar o quê? Você tem a relação dos vértices mais as faces, gente, ó, é igual justamente o número de arestas mais 2, não é isso? Isso aqui é a relação de Euler, para você achar arestas, as faces e as vértices de uma figura espacial, né? De um retângulo, de um cubo, então de um paralelepípedo retangular, né? Então, olha só, vamos ler a questão e interpretar. No ano de 1751, o matemático Euler, tem gente que chama de Euler, mas é Euler, conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos, né? Que relaciona o número de suas faces F, arestas A e vértices V. V mais F é igual a A mais 2, que é justamente a relação de Euler. É isso aqui, certo? É a relação de Euler. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em alguns poliedros convexos e não convexos. Então, foi testada em poliedros convexos, né? E não convexos, não é isso? Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Um exemplo de poliedros não convexo é dado na figura. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Gente, um assunto comum na geometria espacial a você se trabalhar, justamente, é poliedros convexos. Quem são os poliedros convexos? Os poliedros convexos são justamente o quê? É esses poliedros aqui, ó. É os poliedros que de uma figura conhecida, que justamente é um cilindro. Você tem aqui, ó. Isso aqui são poliedros convexos, que na verdade, ó, você não tem não convexo ou côncavo, você tem esse tipo aqui de poliedro. Ele não convexo ou um poliedro côncavo, né? Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é um poliedro convexo, né? Isso aqui já é um poliedro não convexo. Ele pode ser côncavo, pode ser outro tipo de poliedro, né? Que geralmente na geometria convencional não se conhece esse tipo de figura, né? Então, o que acontece? Ele me deu essa figura aqui e ele quer que eu ache a relação de Euler, ou seja, para essa figura aqui. Ele quer que eu ache a relação de Euler, essa relação que vai ser alterada, porque eu vou ter uma outra figura, um outro tipo de figura, ou seja, essa relação de Euler aqui, ela não vai se aplicar a essa aqui, por quê? Porque eu vou ter outro tipo de figura, então ele quer que eu ache uma relação para esse tipo de figura aqui, né? Então, eu tenho o seguinte, eu tenho um retângulo aqui, uma figura retangular aqui, que ela é vazada aqui, ela tem uma profundidade aqui retangular também. Então, eu tenho duas figuras aqui. Eu tenho como se fosse uma caixa aqui, gente, uma caixa em que eu tenho uma espessura mais grossa aqui, essa espessura aqui, certo? Então, eu vou ter o seguinte, ele disse o seguinte também, ó, que todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares, é como eu estou te falando. Ele já quis entender que todas as faces que você não pode ser vista diretamente são retangulares, porque para você representar uma figura espacial no plano é complicado. Representa, como está aqui, mas é complicado, porque as dimensões ela fica limitada, você não consegue enxergar todas as dimensões, certo?
todas as faces. Eu só consigo enxergar justamente essa face e essa daqui. Essa de cá de trás, essa de cá e a de baixo eu não consigo enxergar. Só que ele afirma que todas elas podem ser vistas que não podem ser vistas são retangulares. Então ele já me deu aqui, ó, retângulo, já me deu um padrão aqui, certo? Então, gente, ele quer saber, ó, qual a relação entre os vértices, as faces e as arestas do poliedro apresentado na figura. Então, ele quer essa relação de Euler aqui, ó, para essa figura. Então, o que é que a gente faz? É fácil. Essa relação aqui, aí eu vou dizer, agora a gente já sabe o que ele quer saber. Já viu já viu qual é o assunto vinculado, que é a segunda dica, assunto vinculado à questão, que é a geometria espacial. A terceira é a padronização. Qual é a padronização? A padronização você vai pegar uma figura conhecida agora aqui e vai realmente comparar. Ou seja, se eu tiver um retângulo, um paralelepípedo aqui, gente, vamos desenhar a grosso modo aqui um paralelepípedo aqui, certo? Normal, um paralelepípedo convexo, uma figura convexa, certo? Um poliedro convexo. Vamos desenhar um paralelepípedo aqui. Vamos lá. Um paralelepípedo aqui a grosso modo, certo? Eu tenho aqui um paralelepípedo. Vamos representar esse paralelepípedo aqui, certo? Meu desenho aqui está limitado, não sei. É só para você ter uma ideia da representação do paralelepípedo, certo? Vamos lá. Então, olha só. No meu paralelepípedo, eu vou contabilizar um número de faces que tem. O número de faces de um paralelepípedo é o mesmo número de faces de um cubo, né? Porque o cubo também ele é um paralelepípedo, né? É um paralelepípedo quadrado, enquanto aqui você tem um paralelepípedo que é retangular. Então, o que é que acontece? Ó, que na verdade o paralelepípedo ele é um prisma, né, gente? Você tem um prisma aqui, o paralelepípedo ele é um prisma, né? Então, olha só. Vamos lá, gente, ó. É um prisma de base o quê? Retangular. Então, vamos lá. Ó, vamos contabilizar, vamos ver quantos a gente tem. Vamos olhar aqui para a relação de Euler. Vamos olhar aqui. Então, para um paralelepípedo convexo, qual é o número de vértices que eu tenho? Então é só contabilizar. Isso aqui, ó, nesses cantos aqui é tudo vértice. Então eu tenho aqui, ó, 1, certo? Vamos contabilizar. 2, 3, 4, aqui embaixo, ó, 5, certo? 6, 7, e do canto de lá, 8. Então, eu tenho 8 vértices, certo? Eu tenho 8 vértices. Eu vou chamar aqui 8 vértices, certo? Eu tenho 8 vértices aqui. Quantas faces? Vamos lá, vamos contabilizar quantas faces a gente tem. A gente sabe que tem o quê? 6 faces, né? Que é a de cima, 1, 2, 3, 4, não é isso? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, da frente e de trás 6. Então, eu tenho 6 faces aqui, não é isso? 6 faces. Né? 6 faces. Contando com as bases, né? 6 faces. E as arestas, gente, que é o A. Quantas arestas eu tenho? Então, a gente vai contabilizar. A aresta justamente é isso aqui, ó. 1, 2, ó, 3, 4. Não é isso, gente? 1, 2, 3, 4, ó. 5, 6, 7, ó, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 arestas. Pronto, eu tenho 12 arestas, certo, gente? Eu tenho 12 arestas. Ok? Eu tenho 12 arestas. Então, qual é o padrão, gente? Ó, eu substituindo aqui nessa fórmula aqui, certo? Vamos substituir aqui. Vamos lá, vamos botar aqui, ó. Quem é o V é 8. Eu tenho 8 mais. Vamos agora testar para estabelecer o padrão. 8 mais 6, que vai ser igual a que vai ser o que? É 12, né? Que é a aresta. Não é isso? Mais 2. Né? Ó, eu tenho o seguinte, gente, ó. 6 e 8 aqui dá quanto? Né? 6 e 8 dá 14, né, gente? Dá 14. E 12 mais 2 também dá 14. Ok, beleza, relação. Agora, vamos supor, se eu jogo aqui, ó, o vértice mais a face, vamos fazer devagar, vértice mais a face, vamos botar aqui, vamos lá. Vamos colocar aqui em cima, ó. Se eu pegar aqui, ó, o vértice
mais a face. Você concorda que é o vértice mais a face. Jogo a aresta para cá, menos a aresta. Então, ele está me dizendo é igual a 2. Né? Então, ele está me dizendo que o vértice mais a face, a aresta eu joguei positivo, ele veio negativo para cá, menos vai ser igual a 2. Vamos testar? Vamos. Quem é o vértice? O vértice é 8. Vamos testar? Vamos testar numericamente. Mas, quem é a face? Que a face é 6, não é isso? Menos a aresta. A aresta é o quê? É 12, não é isso, gente? Então, ele disse que isso aqui é igual a 2, né? Então, como é que vai fazer? 8 mais 6 dá quanto? 14. 14 menos 12 dá 2. Então, aqui, ó, gente, ó. Então, beleza. Então, vamos agora estabelecer o padrão. Testamos numericamente, vamos agora estabelecer o padrão. Como é que a gente estabelece o padrão? Ó, se eu sei que a soma de um vértice com a face menos a aresta para esse retângulo aqui, normal, vai ser igual a 2, então, para eu estabelecer o padrão, ou seja, essa relação aqui, que eu não sei, eu vou dizer que F mais V mais F, justamente desse aqui, certo? Menos A, certo? Vai ser igual um valor φ que eu não sei quem é, não. Eu tenho que descobrir quem é esse φ para achar a relação. Eu sei que a relação vai ser essa aqui, o que vai mudar, na verdade, vai ser isso aqui. Porque eu vou contabilizar as vértices, as faces dessa figura, mas eu vou ter uma relação aqui que vai ser diferente dessa relação daqui. Então, eu tenho que achar o valor de φ. Como é que eu acho o valor de φ, gente? É contabilizando os vértices, as faces e as arestas dessa figura aqui agora. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar como padrão, como base, esse retângulo aqui normal, certo? E vamos contabilizar. Por quê? Porque essa figura aqui, ele vai ser esse retângulo mais essa aberturazinha aqui. Então, vai ser esse retângulo maior aqui, mais essa aberturazinha aqui, ó. Essa aberturazinha aqui, ó. Que vai contar também que é uma figura espacial também, que tem uma profundidade. Então, vamos ver o seguinte. Essa aqui vai ser justamente a relação de Euler dessa figura aqui. Eu tenho que achar o valor de φ para poder descobrir qual é, né? Então, vamos contabilizar primeiro os vértices. Vamos lá. Quem vai ser os vértices? Ó, eu sei que o vértice vai ser o retângulo já está aqui, vai ser o 8, ó, que é a parte grande, né? A parte maior. Eu vou somar com os vértices dessa parte menor aqui, ó. Quantos vértices tem aqui? Ó? Eu tenho, ó, desse aqui da ponta, ó, 2, né? 3, ó, tá vendo? 4, agora a parte de baixo, ó, 5, 6, 7, 8. Então, eu também tenho 8 vértices, gente, né? Eu também tenho 8 vértices, né? A parte de cima. Tem 8 vértices também. Então, dá quanto aqui a quantidade total de vértices dessa figura? Dá 16 vértices, certo? Então, agora eu vou achar o quê? A face, né, gente? Vamos achar a face. Quantas faces tem essa figura? Ó, eu sei que no retângulo normal, a gente tem quantas faces, que é a parte grande? No retângulo normal, a gente tem 6 faces. Então, vamos botar aqui 6. E vamos agora calcular a quantidade de faces desse pequenininho aqui. Então, eu sei o seguinte, ó. Eu sei que eu tenho 5 faces aqui. Por quê? Porque aí em cima é vazado. Eu não tenho face em cima. Eu só tenho, ó, eu tenho 1 aqui, ó. 2, 3, 4 aqui, 5. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Só tenho 5 faces, então eu tenho mais 5 faces. Aqui em cima ele é aberto, né? Então, 6 mais 5 dá quanto? Dá 11 faces, essa figura. E vamos contabilizar agora as arestas, né, gente? As arestas tem quanto? Ó, eu sei que ele tem aqui, no retângulo normal, que é o grandão, é 12 arestas, né? Tem 12 arestas. E vamos agora somar a quantidade de arestas que tem um pequenininho aqui, né? Então, vamos pôr 1 de cima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? Então, eu tenho 8 arestas, não é isso, gente? Na verdade, vou ter 8 arestas, não, eu contei errado. Peraí, ó, eu tenho 1 aqui, 2, né, as arestas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tem as laterais, 8, 9 aqui, 10 desse aqui, né? 11 e 12, porque tem as partes das esquinas também, né? Das arestas, dessas arestas aqui. Então, tem 12 arestas também, gente, ó. 12 arestas, então 12 mais 12. Então, aqui, ó, 12 mais 12 dá o quê? Dá 24, né? Então, eu tenho 24 arestas. Essa figura tem 24 arestas. Pronto. Basta agora eu substituir aqui e achar o valor de φ.
Então, quem é φ aqui? Ó? Φ vai ser quem? Vai ser justamente V mais F menos A. Quem é V? V o total deu 16, certo? V deu 16, vamos lá, 16 mais... Quem é F? F deu quanto, gente? F deu 11 mais 11, 16 mais 11, certo? 16 mais 11. E quem é A? Menos A. A é 24, menos 24, certo? Que é A. Então, certo? Φ vai ser quem? Φ vai ser 16 mais 11, vai dar o quê? 27. Menos 24. Então, eu tenho que 27 menos 24 vai dar quanto, gente? Vai dar 3, né? Então, gente, ó, a relação aqui deu quanto? Deu V, que a gente quer, né? Que a gente quer mais V mais F, V mais F, menos A, que vai ser igual, φ não foi 3, a 3, né? Então, a relação de Euler, para você colocar ele justamente nesse padrão daqui de cima, vai ser o quê? V mais F, não é isso que está aqui? V mais F, que vai ser igual a... O A negativo passa a ser positivo. O A, né? Mais 3, não é isso? Pronto. Eu tenho agora, achei a relação para essa figura. A relação que ele me pede para essa figura aqui, certo? Eu que achei a relação para essa figura aqui. Certo, gente? Então, aqui, ó. A relação para essa figura aqui, descendo, ó, eu tenho isso aqui, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, V mais F, certo? Vai ser igual a mais 3. Então, essa é a relação. Qual é a letra? Então, é a letra E, né? Questão pede letra E. Certo, gente? Então, tranquila a questão. É só uma questão mesmo de substituição numérica, mesmo de raciocínio, como eu falei para você. São questões tranquilas, questões que você realmente, se você estudar o formalismo da matemática, toda a parte teórica, você pode aplicar em qualquer situação, certo? Seguindo as 5 dicas, sigam as 5 dicas, assistam o vídeo anterior, assistam, que eu tenho um exemplo lá, tem questões que eu dei aplicando essas 5 dicas, é muito importante. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Aqui, a próxima questão, certo? Eu tenho aqui, ó, gente, ó. Uma pessoa fez um depósito inicial de R$200 em um fundo de investimentos que possui rendimento constante sobre juros compostos de 5% ao mês. Esse fundo possui 5 planos de carência. Tempo mínimo, o que é plano de carência? Tempo mínimo necessário de rendimento do fundo sem movimentação do cliente. Ou seja, beleza. Então, eu tenho o quê? 5 planos de carência, né? É o tempo mínimo necessário de rendimento de fundo sem a movimentação do cliente. O cliente ele não movimenta a sua conta e deixa o dinheiro lá, realmente, certo? Deixa o dinheiro lá rendendo, certo? Então, o cliente ele só vai passar a mexer na conta quando ele cumprir essa carência, entendeu? Então, a questão, a interpretação é essa. Então, ele me disse que ele fez um depósito, eu tenho um depósito inicial aqui, de R$200, ele depositou, que eu vou ter, então, o meu capital, que eu vou chamar de C0, é o meu capital inicial, ó, já anota aqui, ó, que ele já deu dado de R$200, ele já disse que o meu capital aqui é R$200, certo? Ok? E ele diz o seguinte, que é um fundo de investimento que possui um rendimento constante sobre juros compostos. Então, os juros, ou seja, o rendimento que ele vai utilizar aqui é juros compostos, né? Que é o juros sobre juros, né?
E ele diz que esses juros aqui é de 5% ao mês. A taxa de juros, né, que é o meu, eu vou chamar de I, né, que chama de RD, de 5% ao mês, ó. Então, vamos anotar aqui de 5% aqui, ó, né, ao mês, A ponto Mzinho, ao mês, que eu falo assim, né, 5% ao mês. Então, ele diz o seguinte, ó, que esse fundo possui 5 planos. Eu tenho aqui, ó, 5 planos. Pronto, ele já deu aqui 5 planos de carência. Que é o que é a carência? É o tempo mínimo necessário de rendimento do fundo sem a movimentação do cliente. O cliente vai deixar o dinheiro lá rendendo. Ele só vai realmente mexer na conta, só vai movimentar o dinheiro depois que cumprir essas carências. Então, o que acontece? Ó, o objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicialmente aplicado duplique. Quando somado aos juros do fundo, então ele duplica quando somados aos juros do fundo. Considere as aproximações log de 2 igual a 0,3 e log de 1,05 igual a 0,02. Né? Para que essa pessoa atinja seu objetivo apenas no período de carência, mas com a menor carência possível, deverá optar pelo plano, ok. Ele quer a menor carência possível, ou seja, o menor tempo, né, para deixar o dinheiro lá rendendo sem que ele movimente, né? E ele quer que duplique, ó, ele quer que duplique, né, o que ele investiu. Aí eu digo, sim. O que ele quer saber? Para que essa pessoa atinja seu objetivo, ou seja, o objetivo dele é que a aplicação dele duplique com a menor carência, com o menor período de carência. Então, você vai escolher um plano aqui em que o capital dele, certo? Eu vou ter que o capital dele vai duplicar, vai ser 2 vezes 200, né? Ou C0. Vamos dizer, botar aqui numericamente, testar para poder a gente ver. Dá o quê? 400. Então, ele quer que chegue a 400. Né? Chegue a 400 e ele quer saber que ele quer justamente que um plano duplique com menor tempo de carência. Pronto, interpretei a questão, vou padronizar, só que ele quer saber, vou agora padronizar. Só que ele me deu dados aqui, ó, log de 2, 0,3. Então, a gente tem uma questão de logaritmo e de juros compostos, matemática financeira, né, gente? Que, na verdade, aqui é mais para matemática financeira do que logaritmo. Logaritmos é apenas uma ferramenta da matemática financeira, né, gente? Você lembra da fórmula da matemática financeira, gente? A gente sabe o seguinte, que esse valor aqui duplicado vai ser meu montante, né? Ou seja, meu montante. Esse meu montante vai ser o quê? Igual a quanto? O quê? Vamos supor, ele vai querer que duplique, dê 400, não é isso? Aí, é o que eu estou te falando, o Enem, ele gosta também de confundir a pessoa. Porque esse 400 aqui, eu vou aplicar onde para que dê esse logaritmo? É por isso que vou ter que analisar a questão. Vamos padronizar, vamos transformar agora aqui para a linguagem matemática. O montante é o quê, gente? O montante é igual ao meu capital inicial, não é isso? Que vai ser multiplicado 1 mais a taxa de juros. Isso aqui é o quê? Juros compostos, né? Elevado ao meu tempo. Esse tempo aqui justamente é a carência. Então, aqui a gente vai usar essa expressão aqui, essa fórmula aqui, certo? Para poder a gente calcular essa questão. Simples, uma questão simples também. Gente, é o seguinte. Para poder você observar o padrão, se eu substituir o 400 aqui, eu vou substituir o 200 aqui, vai dar no mesmo. Entendeu? Você pode substituir o 400 aqui e o 200 aqui, que vai dar no mesmo, certo? Ou seja, você bota aqui é 400, aqui é 200. Ou então você pode botar o seguinte, ó, gente, o montante ele quer o quê? Que duplique. Eu não tenho capital inicial, eu vou dizer que o meu montante vai ser quem? Vai ser 2 vezes C0. Se você quiser dar o pulo do gato, né, chamado pulo do gato, você sabe que o dobro de 200 é 400. Então, o dobro de C0 vai ser o quê? 2 vezes C0. Entendeu? Evitar o máximo de conta. Eu vou substituir isso aqui, ó, na fórmula. Então, eu vou dizer aqui, ó, que 2 vezes C0 vai ser igual ao meu C0
multiplicado por 1 mais... Ó, gente, eu substituindo I por 5%, eu substituo aqui? Não, eu vou ter que converter em um número decimal, né? Para poder você... 5% é igual a quê? 5% é 5 sobre 100, né, gente? 5 sobre 100. Que vai ser igual a quem? A 0,05, né? Então, a gente vai substituir assim. Aqui vai substituir 0,05 aqui, ó. Certo? Que vai ser elevado aqui, gente, ó, a t. O que ele quer saber é justamente o seguinte, ó. Ele quer saber o tempo. Ou seja, o plano é o tempo. Então, eu vou achar aqui o tempo. Por quê? Porque eu já sei, eu quero o tempo para que eu duplique o meu rendimento. E eu quero o menor tempo possível. Então, aqui, ó, C0 por C0 corta. Então, eu vou ter aqui 2 é igual a 1 mais 0,5 dá quanto, gente? Dá 1,05, ó. 1,05 elevado a t, não é isso, gente? Ok. Então, vamos para cá para baixo. Ó, isso aqui, gente, é uma função aqui, já é uma função exponencial, né? Eu posso transformar isso aqui em uma função logarítmica, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu boto o log dos dois lados. Então, eu tenho aqui, ó, log de 2, certo? Eu coloco o log dos dois lados. Vai ser igual, log de 2, né? Então, log de 2 vai ser igual ao log dos dois lados, o log, certo? Ao log de 1,05 elevado a t. Não é isso, gente? Pela propriedade aqui, quando você tem um log de um número elevado a um expoente, o t vem para cá, não é isso? Então, eu tenho o quê? Log de 2, ó. Vamos economizar espaço para vir para cá, certo? Eu vou vir para cá, vamos lá. Eu tenho aqui log de 2. Vamos fazer aqui, tranquilo. Log de 2. Que vai ser igual a... Pela propriedade aqui, eu tenho o quê? Log de um número elevado ao expoente, eu vou ter o quê? Esse logaritmo aqui vai ser o quê? Vai ser igual a t, não é isso? Log de 1,05. Então, aqui vai ser t. Então, assim, a propriedade logarítmica, você vê o seguinte. Se você tem um log de um número, vamos fazer aqui. Você tem um log, certo? De um número A elevado a um certo x na base B. Vocês veem que esse log aqui vai ser o x. É propriedade logarítmica, né? X log de A na base B, certo? Isso aqui é propriedade logarítmica, certo, gente? Então, aqui, ó, eu quero, como é que eu, para poder achar meu tempo, tenho que justamente transformar para logaritmo isso aqui. Então, como é que eu vou fazer? O meu t aqui vai ser igual a quem? Vai ser log de 2, ó, log de 2, sobre log de 1,05. Log de 1,05. Que isso aqui vai ser igual a... Log de 2 ele já me deu, que é o quê? Diz que log de 2 é 0,3. Então, pronto, aqui é log de 2 é 0,3. E log de 1,05 ele me diz que é 0,02. Então, aqui dá 0,02. Fazendo essa conta aqui, gente, 0,3 dividido por 0,02, essa conta aqui vai me dar que é igual a 15. Isso aqui vai ser igual a 15. Então, eu tenho 15. 15 o quê? 15 meses, porque a questão diz que o meu tempo é em meses, né? Então, eu tenho 15 meses, certo? Então, o tempo de carência é de 15 meses, certo? Só esse tempo eu consigo duplicar o meu capital, né, que foi aplicado. Então, 15 meses vai ser que qual é o plano?
15 meses é o plano B, né, gente? Esse plano aqui, ó, é o plano B, certo? Interpretar, é o plano B, 15 meses, ó. Então, qual é a questão, a letra? É a letra, ou seja, o plano B, 15 meses é a letra B, não é isso? Então, alternativa B, a questão, certo? Tranquila de juros compostos, certo? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Muitos restaurantes, aqui é a questão 158, é a penúltima, né, gente? É uma questão, é a penúltima questão. Vamos lá. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo de formato cilíndrico. Então aqui, vamos lá, vamos anotar os dados, é justamente isso. Cada dado você anota. Ele disse que o formato do copo é o quê? É cilíndrico. Então vamos desenhar um cilindro aqui, ó, do lado, ó. Vamos desenhar um cilindro aqui bonito, certo? Eu tenho um cilindro aqui, ó. Vamos desenhar um cilindro aqui, certo? Vamos desenhar um cilindro aqui, ó. Um cilindro aqui. Vamos lá, vamos desenhar um cilindro aqui, certo? Ele disse o seguinte, que é o cilindro com as seguintes medidas, as medidas do cilindro. Ele disse que o diâmetro do cilindro é 6, então eu tenho um diâmetro aqui, ó. O diâmetro do cilindro aqui é 6 centímetros. Então aqui, ó, que é um diâmetro. E a altura 15, ó. Ele disse que a altura do cilindro aqui é 15 centímetros. Tudo dá de centímetros. Vamos lá, 15 aqui, ó. É 15, certo? A altura do cilindro. Certo, gente? Deixa eu melhorar esse 15 aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. É 15, certo? Aqui. Ok? Nesse copo há 3 cubos de gelo, então, cujas arestas medem. Então, aqui no copo ele diz que tem 3 cubos de gelo aqui. O copo está cheio de refrigerante. Pronto, tem um refrigerante aqui. E dentro desse copo aqui, eu tenho um cubo de gelo, que são, né? Eles são figuras cúbicas, né? Vamos lá, vamos desenhar aqui. Eu tenho outro cubinho de gelo aqui, certo? Que é cúbico aqui. Eu tenho outro cubinho de gelo aqui, certo? Ok. E ele diz o seguinte, que esse cubo, vamos colocar aqui a dimensão do cubo. Aqui é o cubo de gelo. Aqui é um cubo. Vamos colocar a dimensão aqui do cubo, certo? Aqui é o cubo de gelo. Eles que tem 3. E ele diz o seguinte, que esse cubo, ele mede 2 centímetros a aresta dele. Então, a aresta, como tem arestas iguais, o cubo, né? É uma figura que tem arestas iguais. Então, aqui eu tenho, a aresta do cubo é 2, né? Eu tenho 2 aqui e aqui 2 aqui, ó. Eu tenho 2 aqui, certo? Vamos lá aqui, 2. Então, ele diz que a aresta do cubo, né, que é o lado do cubo, mede 2 centímetros. Vamos botar aqui, centímetros. Né? E ele diz o seguinte, ó, e tem 2 rodelas de limão também, cilíndricas. Então aqui eu tenho umas rodelinhas de limão aqui, dentro do copo, certo? A rodelinha de limão, tem 2 só, que ele falou, né? Com 4 centímetros de diâmetro. Então aqui, ó, vamos botar aqui a rodela de limão aqui. A rodela de limão aqui, ó. Aqui o limão, ó. Vamos ver aqui a rodela de limão aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho o limão aqui, ó. Ó, o limão aqui, ó. Então, eu tenho o limão, ele diz o seguinte, que o diâmetro cilindro do limão, o diâmetro, ó, é 4 centímetros. Certo? E ele me disse que a altura e espessura do diâmetro, ou do limão, eu tenho a espessura, é 0,5 centímetros. Pronto, ele me deu também a espessura. Certo? Então, ele tem dois limões, 3 cubos de gelo num copo cheio de refrigerante, com um cilindro, né? Com um copo cilíndrico. Considere que ao colocar o refrigerante no copo, então eu tenho aqui, ó, um copo vazio, a princípio, com 3 cubos de gelo e 2 rodelas de limão. Aí ele coloca o refrigerante. Quando ele coloca o refrigerante, certo? O que ele acontece? Ele aí tem um certo volume, né? E ele quer saber o seguinte, ó, considere que ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Então, ó, eles estão totalmente imersos. Vamos fazer um outro cilindro aqui para poder representar eles aqui totalmente imersos, certo? Vamos lá.
Aqui tem aqui é o cilindro. Então aqui, ó, considere que ao colocar o refrigerante no copo. Colocou, beleza. Aqui está o refrigerante. E aqui está os cubos. Vou botar aqui, desenha aqui os cubos de gelo. Aqui os cubos. E aqui as rodelas de limão, 2. Então ele está imerso. Só que o que é que acontece? Ele disse o seguinte, ó. E os limões ficarão totalmente imersos. Ele use a 3 como aproximação de π. Então ele disse que o π, ó, eu posso aproximar π, o valor de π para 3, né? A questão diz que eu posso aproximar o valor de π para 3. Então o que acontece? Ele disse que ó, ele quer saber o volume máximo de refrigerante em centímetros cúbicos que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas. Ele quer saber qual é o volume máximo. Gente, você concorda comigo que na física a gente tem essa questão de estar falando de densidade, que quando o corpo ele é imerso, ele fala de densidade, né, também empuxo, e ele está totalmente imerso. Quando você coloca justamente um corpo dentro de um líquido, você concorda que esse corpo, o volume desse corpo vai ser igual ao volume deslocado do líquido. Então, o líquido aqui, eu colocando o gelo aqui, vamos supor, e o limão, ao colocar o refrigerante, se eu tivesse só com refrigerante, e colocasse esse depois, eu deslocaria meu líquido aqui para um valor X. Meu X ia deslocar. E a mesma coisa, se eu tenho os cubos de gelo e as rodelas de limão aqui antes, e eu coloco o refrigerante ele vai limitar a um certo valor aqui. Ó. Por quê? Porque o meu líquido, ou seja, a quantidade de refrigerante que eu vou colocar vai ser a menos ou seja, vai ser menos que se eu colocasse o refrigerante sem esses itens, sem esses corpos aqui. Então, esses corpos aqui ele vai contribuir com o volume total, né? Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente vai calcular o volume máximo do copo. Né? Qual é o volume máximo do copo? Então, na verdade, o meu volume aqui, que é o máximo do refrigerante, vai ser justamente o volume máximo do copo menos o volumezinho dos cubos e das rodelas de limão. Então, vamos calcular o volume. Justamente vai ser o seguinte, ó, o meu volume do refrigerante, que eu vou chamar de VR, vai ser igual o meu volume do copo, ó, traduzindo, menos o volume do cubo, né, do cubo, mais a rodela de limão. Mais limão. Vamos calcular o volume do copo. O volume do copo, que eu vou chamar de V copo. Qual é o volume do cilindro? O volume do copo é o volume do cilindro, né, gente? Que é que é π, volume do cilindro é πr, ou seja, que é a área da base, que a área da base é um círculo, né? É πr, a área do círculo ao quadrado, vezes a altura, que é o volume do cilindro. Outra questão de geometria espacial. Quem é R? Ó, ele disse que o cilindro é 6, né? O diâmetro. Então, o raio aqui, ó, é a metade do diâmetro, né? Então, o raio vai ser 6 dividido por 2, né? O raio vai ser quem? 3. Não é isso? Então, vai ser quem? Π também é 3, então eu substituo 3 vezes 3 ao quadrado. Vezes a altura, que é a altura 15. Então, já tenho o volume do copo. Então, o volume do copo é igual a 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 15 dá 405. Eu tenho 400 aqui e 5. Aí o sujeito olha 405, vem na questão, aí marca aqui o erro. Rapaz, é isso que eu estou falando. Tome cuidado com isso. E vamos realmente raciocinar. Aí, pronto, achei, pronto. Toma aqui, ó, letra E. Não, aí toma 2-0, não é nem 1-0, já toma 2-0 de imediato da questão. Então, ó, analise até o fim, isso está na dica, depois você tira uma conclusão. Então, aqui é 405.
Então, eu já achei o volume do copo. Eu tenho que achar o volume do cubo mais o cubo. O que é o volume do cubo, gente? O volume do cubo é a aresta ao quadrado, né? É ao cubo, desculpe. Vai ser A ao cubo, né? O volume do cubo. Que é a aresta ao cubo. Quem é A? A ele diz que é 2. 2 ao cubo dá quanto? Ó, 2 ao cubo dá 8, né, gente? Dá 8, certo? Só que ele disse o seguinte: eu tenho 3 cubos de gelo, então vai multiplicar por 3. Então o volume vai ser 8 vezes 3, eu vou ter 24, o volume total do 3, né? 24. E o volume do limão? Vamos calcular o volume do limão? O volume do limão vai ser igual a... Também o limão é um cilindro, né? Que é π... Ó, vamos lá. Π R ao quadrado vezes H. Π ele disse que é o quê? Que é 3. Então, π também, ó, é 3. Multiplicado, o raio, ele me disse que é quanto o raio? Ó, eu tenho aqui, o diâmetro é 4. Então, 4 dividido por 2, que o raio é a metade do diâmetro, vai ser 2 ao quadrado. Substituo 2 ao quadrado aqui. Vezes H. Quem é H? A altura, ele disse que é o quê? Que é a espessura. A altura é a mesma coisa da espessura, é 0,5, né? Então, vai ser vezes 0,5 é a altura. Então, o volume do limão vai ser quem? 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes meio dá 6, né, gente? Dá 6. Só que eu tenho quantos limões? 2 limões. Então, eu multiplico por 2, não é isso, gente? Então, 6 vezes 2 dá 12 centímetros cúbicos. Isso é o volume total do limão, certo? O volume total do limão. Então, gente, ó, eu vou somar o volume do cubo, que eu vou chamar de VC, mais o volume do limão. Vai ser quem? 24 mais 12. 24 mais 12 dá quanto? 36. Né? Então, vamos saber o volume do refrigerante, o volume máximo do refrigerante. O volume máximo do refrigerante, certo? Descendo aqui, o volume máximo do refrigerante, que eu vou chamar de VR lá em cima, vai ser quem? Vai ser o volume do copo, que é 405, que a gente já calculou. 405. Menos a soma do volume do cubo com o do limão, que dá 36. 405 menos 36 vai dar justamente quem? 360, né? E 9. O que? Centímetros cúbicos. É a minha resposta da questão, certo, gente? Então, ó, o volume do refrigerante máximo, 369. Qual é a questão? É a letra C. Ó, nada a ver com 405 aqui embaixo. Então, analisar bem antes de tomar essas porradas aí sem sentido, né? Então, pronto. Vamos lá para a próxima questão. Que é a próxima e última, né? Bom, vamos... Essa questão aqui, vamos lá. Ó, 159. Vamos lá. Uma empresa, certo? Investindo na segurança, contrata uma firma para instalar mais uma câmera de segurança. No teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas 2 câmeras. E a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante dessas. Além disso, ela apresenta outras 2 informações. Um esboço em um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2, conforme a figura. Certo. Vamos continuar lendo a questão. 5 relações entre as coordenadas x e y da posição onde a câmera 3 deverá ser instalada. O instalador, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta entre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. A relação escolhida pelo instalador foi a... Bom, essa questão aqui é um pouco mais
é um pouco mais complexa que a outra, mas é uma questão também fácil, gente. As questões do Enem tá me surpreendendo, gente. Tá muito fraca as questões do Enem. Me desculpe dizer, mas tá muito fraca mesmo. Tá muito fraca as questões. Questões de 2019, estava analisando, muito fraquíssima. Ou seja, por quê? Porque são questões, gente, que envolvem mais raciocínio. Então, a bancada examinadora do Enem não quer saber se você sabe fazer a fórmula da função quadrática, né? Que eu acho um absurdo a pessoa dizer fórmula de Bhaskara, porque Bhaskara não tem nada a ver com a fórmula do delta, né? A fórmula da função quadrática, né? Que eu chamo de fórmula do método de completar quadrado. É a minha forma que eu chamo. Eu chamo de função quadrática ou a fórmula de completar quadrado. Para mim, a única forma, a única definição. Que é a forma de você achar a fórmula do delta e a fórmula do delta, que é a fórmula de Bhaskara, né? Juntamente com aquela fórmula ali, é você completando o quadrado, né? Quando a gente chegar em função quadrática, eu vou demonstrar isso aí. Mas fórmula de Bhaskara, isso aí é um equívoco. Só aqui no Brasil tem, que chama assim. Só aqui no Brasil chama a fórmula de Bhaskara. Ó, gente, ó. Ele diz o seguinte, que ó, eu tenho aqui um gráfico que mostra justamente o projeto de onde está as coordenadas, de onde está instalada as câmeras, né? Eu tenho a câmera 1 e a câmera 2. Então, traduzindo, ó, a semiótica ele está transformando aqui, ó, gente, em todas as informações aqui, ó, para o gráfico. Então, aqui, ó, o gráfico aqui representa isso aqui. Então, aqui são as coordenadas, ou seja, as minhas coordenadas onde a câmera está instalada. A distância entre um e o outro, onde está instalada. Então, ele tem o seguinte, eu tenho uma função aqui, ó, uma função linear, né, gente? Ó, eu tenho uma função aqui, ó. Só que ele quer que eu instale uma terceira câmera que seja equidistante tanto a câmera 2 como a câmera 3, ou câmera 1, desculpe. O que é equidistância? Equidistância se chama equi, mesma. Distância, ou seja, mesma distância. A câmera 3 ela vai ter a mesma distância, ou seja, ela vai ser justamente o eixo simétrico entre a câmera 2 e a câmera 1. Ou seja, a câmera 3 ele vai ter a mesma distância da 2, ou seja, a distância da câmera 3 para 2 vai ser a mesma distância da câmera 3 para 1. Então, eu já sei onde é que eu vou instalar a câmera. Qual é a distância? Aí você pega e tem um raciocínio e bota, eu vou instalar aqui, ó. Errado, gente. Equidistância, você não leu a questão direito, não é um ponto, é uma relação. Então você tem que observar o seguinte, já interpretei a questão, já. Qual é o assunto vinculado agora à segunda dica, certo? Para eu resolver. Isso aqui é geometria analítica, gente. Ó, é por isso que vocês têm que ver a teoria. Isso aqui é geometria analítica. Isso aqui é equação da reta. A gente vai achar a equação reduzida da reta, né? Geometria analítica isso aqui, gente, ó. Escrevi errado. Aqui é geometria analítica. Certo? Então, ó, aqui é geometria analítica. Certo? Aqui, geometria analítica. Pronto, já identifiquei o assunto, vou agora trabalhar em cima desse assunto. Saber teoria. Certo? Só que aqui, o que ele quer? Ele não quer que eu ache um ponto equidistante, ele quer que eu ache a relação. Ele quer saber qual foi a relação. Então, para eu achar a relação, eu tenho que achar uma equação. Então, para eu achar a equação, gente, eu tenho que saber que função é essa que eu estou trabalhando. Que equação é essa? Então, eu vou trabalhar primeiro com os dados que a questão me dá. Então, primeiro, eu tenho um ponto aqui, ó, se você for observar, eu tenho um ponto aqui, ó, em x igual a 2 e em y igual a 4. Eu tenho um primeiro ponto, eu vou chamar de câmera 2, ela está em P1. Vamos lá. Eu tenho aqui outro ponto, que é câmera 3 em câmera 1.
eu vou dizer que a câmera 1 está em P2. Eu sei que essa função aqui ela é decrescente, né? Ó, à medida que eu vou avançando o comprimento, eu vou diminuindo o valor de y, né? A largura da sala. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que o meu P1 é igual a abscissa 2 e ordenada 4. Pronto, tem os pontos. E o meu P2, abscissa 3 e ordenada 1. Gente, pelo axioma euclidiano da geometria plana, vamos entender. Por 2 pontos, eu passo uma única reta, não é isso, gente? Então, por 2 pontos, eu posso achar a equação dessa reta aqui, né? Então, a gente pode duas formas de achar. Ou você acha pelo meio de sistemas, ou você acha pelo matrizes. Mas vamos achar pelo meio de sistemas, que é mais rápido, né? Matriz também é rápido, você pode... Como é que você faz com matriz? Você tem 2 pontos, você pode botar assim, ó. 2 pontos é 2, 4, né? Desculpe, tá errado. É dessa forma aqui, ó. Você tem o matriz, você tem aqui, ó. A matriz, para você achar a equação, você tem aqui, ó, x, y e 1. Certo? Aí você tem, agora você liga os pontos. 2, 4 e 1. 3, 1 e 1. Você vai achar o determinante, né? Vai achar o determinante dessa matriz. E esse determinante vai ser o quê? Igual a 0. Não é isso? Isso aqui vai ser igual a 0. Então, aqui, para você achar a equação da reta, você pode achar, se achar o determinante igualar a 0. Que isso aqui é a mesma que é o quê? É uma propriedade de alinhamento dos pontos. Então, isso aqui, ó, se isso aqui é determinante dessa matriz der 0, é porque os meus pontos eles estão alinhados. Se os meus pontos estão alinhados, então vai passar a minha reta, né? Então, esses 2 pontos vão pertencer à mesma reta. Então, gente, é o seguinte, mas vamos fazer por sistemas. Isso aqui é tranquilo. Então, aqui, ó, eu sei que minha função, por definição, né? Vamos fazer por matrizes, né? Que é mais rápido, né? Vamos fazer por matriz. Vamos lá, vamos fazer por matriz. Vamos fazer uma forma mais fácil aqui. Vamos lá. Vamos montar a matriz. Eu tenho aqui x, y e 1. Eu tenho aqui 2, 4 e 1. Eu tenho aqui 3, 1 e 1. Né? Pela regra de Cramer, da matriz, ó, quem lembra, tá lembrado? X, 2 e 3, né? Y, 4 e 1. Então, eu tenho aqui, ó, gente, ó, né? Aqui, ó, você tem também pelo método poliestrelado de Gauss, mas isso aí né? Então, olha só, vamos lá. Eu tenho x, 4x. A matriz, né? Essa aqui. Vou calcular o determinante. 4x, multiplica agora, vai ficar mais 3y. Né? E aqui multiplica mais 2. Menos, abre o parêntese. Aí eu vou agora multiplicar o quê? A matriz. Isso aqui vocês estão cansados de saber isso aqui, né? Isso aqui é fácil, muito fácil. Então, eu tenho 3 vezes 4, 12. 1 vezes x dá mais x. E 1 vezes y dá mais 2y. Certo? Vamos descer. Vamos lá. Vamos para cá. Eu tenho 4x. Isso aqui tudo, gente, ó, vai ser igual a 0, viu? Isso aqui tudo vai ser igual a 0. Que é o determinante. Então, aqui vai ser 4x mais 3y. Se a gente vai fazer por geometria analítica, vamos fazer tudo por geometria analítica, né? Porque fazer por fórmula de sistema. Então, vai ficar menos 12. Desculpa, aqui é 2, mais 2, né? Menos 12. Menos x, né?
e menos 2y, né? Vai ser igual a zero. Olha a equação aqui. Então eu tenho, ó, eu acho que eu esqueci alguma coisa aqui. Cadê? Ó? 4x, aí eu tenho aqui tal, mais x. Cadê o x? Eu comi o x, foi? 4x, cadê? 12, menos 12, menos... Olha, eu comi o x aqui, peraí, menos 12 aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, mais 2, aqui é o mais, viu, gente? Mais 2, menos 12, menos x, certo? E menos 2y. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, eu tenho 4x menos x aqui, vai dar o quê? 3x. Pronto, eu já tenho 3x aqui. 3y menos 2y dá o quê? Mais y. Certo? E menos 12. Mais 2 menos 12 dá menos 10. Certo? Isso aqui igual a zero. Isolando o y, eu tenho que isso aqui vai ser igual a... Jogo 3 positivo, vai dar negativo. Menos 3x. Mais 10. Pronto, já achamos a equação aqui, gente, ó. A equação da reta, certo? Achamos a equação da reta pela fórmula de matriz, né? Por matrizes, que eu acho muito melhor para achar, mais fácil, mais tranquilo, né? Por sistemas também acho o mesmo valor. Pronto, achei a fórmula daqui dessa reta aqui. Aí o sujeito vai na questão, olha a fórmula, aí vai, então a relação é essa, pam! Aí marca essa relação aqui, ó, gente, ó. Aí marca essa relação aqui, ó. Aí marca dizendo, não, então é a relação 3. Pronto, aí toma pau, porque não quer raciocinar, não quer analisar a questão, aí tira conclusões precipitadas e erra de graça a questão, né? Então, o que acontece? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui para poder achar essa relação? O que eu vou fazer aqui para achar essa relação? O que eu faço? O que eu preciso fazer para achar essa relação? Deixa eu ir para... Aqui, voltar. Pronto, voltei. O que eu preciso fazer? Gente, você concorda comigo que a relação que ele quer é uma função. Então, na verdade, não, aqui, olha, eu tenho esse ponto aqui, gente, que ele tem equidistante, certo? Eu tenho esse ponto aqui, ó, ele é equidistante, certo? Eu vou chamar aqui de y, eu vou chamar aqui de p, eu vou chamar aqui de q. Um ponto Q aqui, vou chamar aqui que esse ponto aqui é o ponto médio de P1 e P2. Só que a equidistância dele não é um ponto, ele quer uma relação, então vai ser um conjunto de pontos, né? Então aqui, ó, aqui ele é equidistante a P1 e P2, P1 e P2 é equidistante. Então aqui, se eu boto o P aqui, ele também vai ser equidistante para cá e para cá, ou seja, vai ter uma equidistância para cá e para cá. Se eu desço mais aqui, ó, proporcionalmente ele vai ser equidistante para cá. Então, gente, eu vou ter uma reta passando, a minha relação vai ser uma reta aqui, ó, uma reta passando por esse ponto médio aqui, certo? Eu vou ter uma reta aqui, ó, vamos desenhar essa reta. Uma reta aqui passando por esse ponto médio aqui, e essa reta aqui ela vai ser perpendicular justamente a essa reta dessa equação que a gente achou. Que eu vou chamar essa reta aqui de reta S. E essa reta aqui de P1 e P2 eu vou chamar de reta R. Então eu tenho que achar essa relação aqui, a equação dessa reta aqui. Então, como é que a gente vai achar a equação dessa reta aqui? Pelo conceito da geometria analítica, a fórmula da equação reduzida é quem? É y menos y0, que é igual a meu coeficiente angular MR, que a gente já achou, né? De x menos x0. Isso aqui é a fórmula da equação reduzida, né? Você tem a equação reduzida de uma reta, né? Essa aqui é a fórmula. E quando eu tenho duas retas perpendiculares, como é que a gente faz? Ó, eu sei que quando tem duas retas perpendiculares, então eu sei que o meu coeficiente angular vai ser o inverso do outro.
Então, o meu coeficiente angular, o coeficiente angular de MR, que é a que a gente achou, para a gente achar o coeficiente angular de MR, ou seja, MS, na verdade, MS é o que a gente vai achar, desculpe, o coeficiente angular de MS, que é essa reta aqui, ele vai ser o inverso de MR. Então, MS, o coeficiente angular, ele vai ser o inverso, ou seja, vai ser, né, negativo, inverso negativo. Então, inverso negativo de MR. Isso aqui é o coeficiente angular de MS, porque isso é a relação de perpendicularidade de duas retas. Né? O coeficiente angular, a relação de perpendicularidade. Então, a gente vai achar agora a equação, vamos achar a equação dessa reta aqui, que a equação dessa reta vai ser justamente a minha relação que a questão pede. Então, para achar a equação dessa reta aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar alguns dados que a gente já consolidou aqui, certo? Eu vou apagar aqui, essa parte aqui, certo? Para poder a gente fazer a questão. Vamos apagar aqui essa parte aqui, que essa parte toda aqui eu já sei. Eu vou calcular, já achei a equação, e eu vou calcular, né? Eu vou achar a relação, vou calcular a relação, né? Vamos lá, vou achar, apagar só essa parte aqui, certo? Apagar só essa parte aqui para poder para poder dar, para a questão dar, né? Pronto. Aí você já tem um vídeo gravado, qualquer coisa você volta e olha lá. Ó, veja bem. Quem é o meu coeficiente angular MR? O meu coeficiente angular é esse aqui, gente, ó. Não é o menos 3. Não é, a função ela não é f de x. A função da reta reduzida não é f de x igual a ax mais b, em que a é o coeficiente angular. Então, aqui eu já tenho, a coeficiente angular dessa é menos 3. Então, eu vou chamar de MR. MR é igual a menos 3. E quem é MS? Eu vou botar aqui. MS vai ser igual a menos 1 sobre MR, que é menos 3. Então, o coeficiente angular MS vai ser o quê? 1/3, né? Pronto, já achei o coeficiente angular de MS. Para achar a equação da reta, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que achar justamente um ponto pertencente a essa reta. Então, esse ponto aqui, ele pertence tanto a essa reta, como pertence a essa reta aqui. Então, qual é o ponto? Que ponto é esse aqui? Eu não sei nem quem é esse ponto, nem x aqui. Eu não sei nem esse valor, nem x, nem y. Então, essa equação aqui vai ser justamente, não vai me servir de nada. Porque eu tenho um ponto de interseção, mas eu não sei que equação é essa. Então, mas eu sei o seguinte, eu sei que isso aqui é o ponto médio. Então, a fórmula do ponto médio é qual? O ponto médio de x, geometria analítica, ó, gente, como é que você vai fazer? Ponto médio vai ser 2 mais 3 dividido por 2, não é isso? As coordenadas do ponto médio, 2 mais 3, 2 mais 3 dividido por 2. E eu tenho aqui o que? Em y, o que? Ó, o ponto médio aqui, que ele vai ser aqui, ó. Ele vai estar aqui e vai estar também aqui, ó, entre esses dois pontos aqui, ó. Então, vai ser 4 mais 1, né? 4 mais 1 dividido por 2. Então, eu tenho aqui, ó, 4 mais 1 dividido por 2. É o ponto médio. Então, pronto, já achei um ponto pertencente a essa reta aqui. Então, aqui, ó, meu ponto vai ser 5 sobre 2. 3 mais 2 é 5. E 4 mais 1 dá 5 sobre 2 também. Pronto, já achei um ponto pertencente à minha reta. Vamos agora jogar na fórmula. Eu tenho que y menos y0, que é 5 sobre 2, que a gente já sabe, vai ser igual ao meu ms, que é quem? Que é 1/3, que a gente já achou, né? A gente já viu a fórmula, que a gente já colocou aqui, que é 1/3, de x menos x0, que é quem? Que é 5 sobre 2 também. Então, nós vamos arrumar essa, né? Vamos arrumar aqui essa equação, que a gente já achou agora, isso aqui, essa equação, a gente vai arrumar para poder
colocar no padrão que a questão pede, né? Da relação. A gente já achou a relação. A relação vai ser uma equação, vai ser uma função, gente. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Y menos 5 sobre 2 vai ser igual... Faz a distributiva aqui, ó. Vai ser 1/3 de x menos 5 sobre 6. Certo? Ok. Então, aqui é 5 sobre 2, eu vou isolar. Isolando o y, vai ser 1/3 de x menos 5 sobre 6 mais 5 sobre 2. Certo? Fazendo o MMC aqui, gente, tirando o MMC, né, para a gente colocar no padrão, tirando o MMC, deixa eu apagar essa parte daqui, certo? Tirando o MMC, vamos lá, tirando o MMC, vamos lá. Tirando o MMC aqui, ó, vamos lá, um MMC de 3, de 6 e de 2. Eu sei que vai dar 6, né? Porque se você tem justamente se você tem o maior número, ele for múltiplo, então o MMC vai ser o maior número, né? Então aqui, eu tenho aqui, ó, se for múltiplo dos dois vai ser o maior número, né? Então, mas a gente, bom, por 2 vai dar 1, vai dar 3 aqui e repete o 3 aqui, né? E por 3, ó, como foi dito, 1 e 1. Então, 2 vezes 3, o MMC vai ser o quê? O mínimo múltiplo, como vai dar 6, né? Então, vamos agora para outra página para a gente resolver, terminar a questão. Então, a gente sabe o seguinte, ó, né? Olhando aqui, dessa forma aqui, né? Colocando aqui, vamos olhar aqui, ó, copiando aqui, ó, y, ó, peraí, só um minuto, viu, gente? Deixa eu só colocar aqui, pronto. Eu tenho que y vai ser igual a x sobre 3, né? Deixa eu olhar lá novamente. Vai ser x sobre 3 menos 5 sobre 6, né? Menos 5 sobre 6 mais 5 sobre 2. A gente calculou o MMC, né? E y vai ser igual a... Calculamos o MMC que deu por 6, né? Então, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes x dá 2x. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5 dá menos 5. E 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 5 dá 15, mais 15. Calculando aqui, eu vou ter 2x menos 5 mais 15 dá quanto? Mais 10. Sobre 6. Não é isso? Então, meu y aqui, ó, vai ser quem? Vai ser 2x sobre 6 mais 10 sobre 6. Então, a minha relação aqui vai ser quem? Vai ser y. Eu simplificando aqui por 2, ó, em cima e embaixo, vai dar o quê? 2 dividido por 2 dá x. E 6 dividido por 2 dá 3. Mais, simplificando por 2 em cima e embaixo também, 2 dividido por 2 dá 5. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, aqui já achei minha relação. Certo, gente? Já achei aqui minha relação. Então, a minha relação aqui é a qual? Ó, vai ser x sobre 3 mais 5 sobre 3. Y vai ser x sobre 3 aqui mais 5 sobre 3. Vai ser essa relação aqui, ó. Então, essa relação vai ser a relação de equidistância
da minha câmera, é a terceira câmera, certo? Em relação à câmera 1 e à câmera 2. Então, qual é a relação escolhida pelo instalador? Foi essa daqui, R4, letra o quê? Letra D. Pronto. Não é isso? R4 é a letra D. Não é isso? Então, é isso aí, gente. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma aula. Resolvemos 6 questões do Enem, né? PPL 154, questão 154 a 159. O Enem PPL é uma outra modalidade de Enem, né? É diferente do Enem convencional, do Enem regular, mas as provas é o mesmo nível, né? As duas provas têm o mesmo nível, né? Só que o que é que acontece, gente? Vou deixar no izinho, em cima da tela, o vídeo das 5 dicas, o vídeo anterior, né? Meu vídeo anterior que fala das 5 dicas para você resolver qualquer questão e acertar. Ou seja, você resolver e acertar qualquer questão de matemática, inclusive as questões do Enem. Então eu vou deixar aí aí em cima da tela para você acessar e verificar que dicas são essas para poder aplicar em qualquer exercício, né? Ou seja, de qualquer nível de dificuldade. Então, gente, todas as sextas-feiras eu vou fazer questões do Enem e eu vou gravar durante a semana, justamente, vou trazer dicas, trazer curiosidades, vou trazer aulas de matemática, né, dos 3 níveis de conhecimento. Então, eu quero que você, gente, ajude o canal a crescer, a progredir, né? Seja um parceiro do nosso canal. E eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe, dá o like, né? Ative o sininho das notificações, gente, certo? Precisamos muito do seu apoio, certo, gente? Então, um forte abraço, gente. Muito obrigado e até, então, a próxima aula.